Olá, nono ano, professora Larissa. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre regência verbal e regência nominal, tá? É o assunto que vai iniciar aí, vai abrir o livro 2 de vocês, beleza? Então, primeira coisa é pensar o que é a regência, né? Quando eu tô falando de regência, gente, eu tô falando da relação de complementação entre os termos da oração. Aí no nosso slide ficou meio capenga aí, seria oração, ficou faltando o, mas é isso, beleza? Que pode ser verbal ou nominal. Hoje nós vamos pensar somente a regência verbal, tá? E depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre regência nominal. Mas vamos entender aí, então, quando eu tô falando de regência, se eu tô falando da relação entre termos que se complementam, eu tô falando de dois termos, né? Um que eu vou chamar de termo regido e o outro que eu vou chamar de termo regente. Lari, mas o que é o termo regido? Gente, o termo regido é aquele que depende de outra palavra para ter o seu sentido completo, enquanto que o termo regente, né, é a palavra a que vai se subordinar a esse termo regido, tá certo? Joinha até aqui? Então vamos lá, olha aí. Quando nós estamos falando de regência verbal, né, a gente está falando dessa relação que os verbos estabelecem com os seus complementos, que podem ser objetos diretos ou indiretos, mas que também podem ser, aí no caso, adjuntos adverbiais, quando eu estou falando de verbos intransitivos. Então, vamos relembrar um pouquinho essa relação de verbos e de seus complementos? Né? Nós temos aí três tipos, na realidade, de verbos, né? Temos os verbos de ligação, que aparece aqui embaixo, ó, de laranjinha, e esses hoje não nos interessam, eu vou deixar aí um pouquinho de lado. Lembrando que verbo de ligação é o verbo que vai estar ligando o sujeito a uma característica ou estado, e eu vou focar nos verbos intransitivos e nos transitivos, que são os verbos nocionais, os verbos que trazem uma ideia de ação, tá? Quando eu tenho verbo de ação, ele pode ser intransitivo, que é quando ele não precisa de complemento, né? Ele sozinho se basta para ter o seu sentido completo. E aí, nesse caso, a relação de regência, ela não vai se dar entre o verbo e um complemento, porque ele não precisa de complemento. Ele vai se dar entre o verbo e um adjunto adverbial, tá? Agora, quando eu estou falando de verbos transitivos, ou seja, daqueles verbos que pedem um complemento porque sozinhos eles não se bastam, aí sim eu vou estar falando dessa relação entre, né, a regência entre o verbo e o seu complemento. Lembrando que esses complementos podem ser de duas naturezas, ou direta ou indireta. Quando que eu tenho um complemento direto, gente? Um objeto direto, no caso, quando esse complemento não é preposicionado. E aí eu tenho um objeto indireto, um complemento indireto, quando esse meu complemento exige uma preposição, tá certo? Se nós temos claros esses conceitos aí em mente, a gente pode começar agora a falar de regência verbal, de regência verbal, de complementos verbais, ok? Mas para os verbos intransitivos, gente, como eu falei para vocês, nós não temos complementos. E aí eu trouxe um exemplo para vocês para a gente relembrar o que são os nossos adjuntos, né? Que é aí aí, nesse caso a relação, né, vai ser de regência, vai ser entre verbo intransitivo e no caso aí um adjunto adverbial. Os adjuntos, eles são termos acessórios, enquanto que os complementos são termos essenciais. Mas eles estão ali, eles têm também sua importância, tá? Que é de modificar o verbo ou um adjetivo ou mesmo um outro advérbio. E ele está ali para indicar uma circunstância, né? Que pode ser de tempo, de lugar, de modo, de intensidade. E sendo um acessório, ele pode ser retirado da frase sem alterar sua estrutura sintática. Essa é a diferença básica entre um termo acessório e um termo essencial, um complemento. Olha lá, galera, choveu muito ontem. Choveu é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, né? Ele é um verbo impessoal, ele é um fenômeno da natureza. Choveu, ponto, acabou. Muito ontem é um adjunto, que entra ali, ó, para dar uma ideia, muito de intensidade e ontem de tempo. Beleza? Então, quando eu estiver falando de verbos intransitivos e de regência desses verbos, eles estarão possivelmente se relacionando com quem? Não com seus complementos, mas sim com seus adjuntos, tá? Isso vocês precisam ter claro aí na mente de vocês. O outro exemplo que eu trago para vocês, chegamos, ponto, acabou, nós chegamos, certo?
que vem depois aí, ó, no voo das 11, é um adjunto que está trazendo ideia de quanto? De meio e de tempo. Que horas? Às 11. E como? No voo. Tá certo? Joinha? É isso, gente. O vídeo de hoje eu fico por aqui. E no próximo vídeo eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre algumas regências, né, que causam dúvida na cabeça de vocês, tá? Partindo do pressuposto que todo mundo já tá aí, ó, 100% na questão de objeto direto, objeto indireto, beleza? Verbos intransitivos e por aí vai. Um beijo e até a próxima.